lutar, ser valente. No Brasil inteiro mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Graça e paz, Igreja do Senhor. Que alegria, né? Essa manhã nós estarmos reunidos nesse domingo para aprendermos mais um pouquinho do Senhor na segunda lição da Escola Bíblica. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você para a gente orar. Pedir para que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa abrir o nosso entendimento, né? Que toda barreira que haja em nós, né? No nosso ouvido, que nos impeça de ouvir a palavra de Deus, no nosso entendimento, que nos impede de compreender a palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor, Ele venha e retire tudo isso para que nós possamos absorver daquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és bom, Tu és o nosso Deus e nós estamos reunidos em Tua presença nesta manhã para estudarmos da Tua palavra, para aprendermos mais um pouco de Ti. Senhor, nós derramamos no Teu altar o nosso coração, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda incredulidade do nosso coração, toda dureza no nosso coração, eu oro pedindo que o Senhor esteja tirando agora. Meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, desvenda o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos absorver da Tua palavra, para que nós possamos ser adoradores do Senhor, que conhecem ao Senhor profundamente. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso professor. Tu tens liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No domingo passado, nós vimos a lição 1. Você se lembra? Qual foi o tema da primeira lição? Sua nova vida. Então, nessa lição a gente aprendeu sobre a nova vida em Cristo, né? E qual foi o texto para decorar? Você conseguiu decorar? Você se lembra qual foi o texto? Então vamos relembrar? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17, né? E a gente aprendeu algumas lições nessa primeira lição. Quais foram? A gente aprendeu que quando a gente tem uma nova vida em Cristo, muda, né, a nossa vida. Muda então. Nós passamos por um processo de transformação, essa nova vida se manifesta e nós também recebemos alguns conselhos. E quais foram os conselhos que nós recebemos? Que nessa nova vida, para nós desenvolvermos ela, nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos congregar, né? Nós precisamos vir à igreja e nós precisamos também testemunhar a nossa fé, a nossa conversão. Amém? E hoje nós vamos ver a segunda lição, que são o quê? Os desafios, né? As dificuldades na caminhada. Então nós agora temos uma nova vida e essa nova vida ela traz dificuldades, ela traz desafios. E
essa lição 2, ela está dividida em 3 tópicos, tá? Tópico 1, os problemas. Então, nós vamos ver sobre as dificuldades que surgem quando começamos a caminhar com Jesus. O tópico 2, os modelos da parábola. Então, aqui, nessa lição, ela vai trazer a parábola do semeador, né, ilustrada por Jesus, e nós vamos compreender os tipos de corações existentes e como cada um recebe a palavra de Deus. No tópico 3, nós veremos exemplos de chamados. Então, ali tem o texto que é o texto base, né, que é Lucas 9, 57 a 62, e esse tópico ele vai discorrer então, exemplificando, né, esse texto de Lucas aqui. Irmãos, nós fizemos o escaneamento dessa lição 2, porque nós sabemos que nem todos vocês têm a apostila física, né? E para que você possa acompanhar essa lição, no link, tem um link abaixo na descrição do vídeo, que você pode acessar já, né? Para você acompanhar a lição. Então pode ir lá rapidinho, clica no link, baixa a lição, para você estar acompanhando a lição conosco. E é isso aí. Bom, então como eu dizia, no tópico 3, nós vamos ver então, vamos identificar os diferentes tipos de discípulos relatados no texto base, tá? E nós vamos deixar para ler o texto base lá no tópico 3, tá bom, gente? Nós vamos ler agora o texto que está em Lucas 9, 23, que é o versículo para decorar, que vai ser a lição de casa, né? Como foi falado na aula passada, toda semana nós teremos um versículo para decorar. E o dessa semana está em Lucas 9, 23, que diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem é que está falando isso daqui? É Jesus. Jesus, no texto anterior a essa fala dele, ele dizia aos discípulos que ele iria ser perseguido, ele iria sofrer muitas coisas e ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí ele fala para os discípulos dele: olha, se alguém quer vir após mim, se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, né? E o que significa cruz? Cruz, ela é um antigo objeto de tortura e execução, né? Lá naquele tempo, essa era uma morte comum, né, que era para assassinos, né, que tinham esse tipo de condenação. E a pessoa que ela era condenada a esse tipo de morte, ela tinha que carregar a cruz até o local da execução. E todas as pessoas que viam, né, essa pessoa carregando aquela cruz, ela já sabia qual era a sentença, né, o que iria acontecer. Então Jesus, quando ele fala isso para os discípulos dele, ele está dizendo para os discípulos que, se eles quisessem de fato ser discípulos de Jesus, eles precisariam todos os dias escolher carregar a cruz, né? Todos os dias morrer para eles mesmos, né? Porque é isso que a cruz significa, morrer para si mesmo. E é isso que o Senhor fala aqui: sua decisão implica em morrer para você mesmo. Então, as dificuldades da caminhada, ela começa aqui, nesse entendimento que nós precisamos ter. Nós recebemos a Cristo
começamos uma nova vida, né? E a gente, quando recebe Jesus, sente uma alegria, vem uma emoção, tudo isso. E muitas vezes a gente desconhece os desafios de seguir a Jesus, de servir a Jesus, né? Mas servir a Jesus é um morrer para si mesmo diariamente. E nós precisamos ter na nossa mente o que isso significa de fato, né? Quando nós nos lembramos da crucificação de Cristo, o que significa morrer para si mesmo, como Jesus morreu por nós, né? Jesus, ele foi crucificado e esse meio de condenação, a crucificação era muito vergonhoso, né? Então Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados, a culpa que estava sobre nós, ele carregou. Então a vergonha ali, Jesus, ele passou por nós. Acho que foi colocado na tela agora, né? Uma imagem da crucificação de Jesus. E eu quero convidar você a observar isso. Olha só. Jesus aí, nessa imagem, ele já está crucificado. Mas antes de ele chegar aqui a esse ponto de estar crucificado, primeiro ele foi açoitado, severamente açoitado. Depois de ser severamente açoitado, Jesus, ele teve que carregar a cruz até o local aonde aconteceu a crucificação. E quando nós olhamos nessa foto e nós vemos, e aí nós precisamos trazer à memória aqui o sacrifício de Cristo. Lembrando da dor, do sofrimento, lembrando que Jesus, ele abriu mão de sua glória para vir aqui morrer por nós. Então, ele padeceu tudo o que ele padeceu por nós. E o convite dele para nós é que nós também tomemos a decisão de carregar a nossa cruz, de morrer pelos nossos pecados. Mas veja bem, Jesus aqui nessa situação foi motivo de vergonha, né? Foi culpa porque ele carregou a nossa culpa. Os nossos pecados estavam sobre ele. Só que a nossa decisão, quando nós tomamos a decisão de carregar a nossa cruz, não é vergonhoso. Não é por culpa, mas é pelo entendimento de que Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, ele decidiu vir a essa terra, passar por esse processo de humilhação, para nos dar direito à vida eterna. E porque eu entendo isso, eu escolho, eu decido pegar a minha cruz diariamente e dizer: eu escolho morrer para mim mesmo, porque Jesus morreu por mim, e eu faço isso com alegria, para que ele receba a recompensa do seu sacrifício. Então, quando eu decido carregar a minha cruz, é pelo entendimento de que Jesus, que era Deus e é Deus, ele decidiu vir em forma de homem, padecer todas as perseguições, humilhações, morte de cruz, por amor de mim. Então, seguir a Jesus não é seguir a Jesus com tristeza, com pesar. Ser cristão não pode ser para mim motivo de vergonha. Ser cristão
não pode ser para mim motivo de tristeza. Por quê? Porque quando nós começamos a caminhar com Cristo, os problemas começam a aparecer. Então agora nós vamos entender um pouco sobre isso, que é o tópico 2, os problemas. E quais os problemas que começam a aparecer? Olha só, aparecem alguns problemas, mas eu diria que o maior, talvez, dos problemas são os nossos sentimentos, aquilo que está dentro da gente. Você já parou para se perceber? Você que começou a caminhar com Cristo, talvez agora recentemente, talvez um pouco, há um pouco mais de tempo, mas eu quero te convidar agora a rememorar o início da sua caminhada. E como tem sido? Dos obstáculos, dos desafios que têm se apresentado. O que mais é desafiador para você? São as questões externas ou são as questões internas? Por quê? Por que é importante a gente fazer, detectar, fazer essa detecção? Por quê? Porque as coisas que nós as fazemos por aquilo que nos motiva. Então, os nossos sentimentos, eles são responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre os sentimentos. Que sentimento que geralmente acontece quando a gente começa a caminhar com Cristo? Dúvida. Ah, será que eu tomei a decisão certa? Será que realmente vale a pena, servir Jesus, passar por coisas, às vezes no trabalho, chacotas, às vezes na escola, às vezes você tinha um relacionamento e a pessoa com quem você estava não quis mais permanecer. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Trabalho, talvez você tinha um determinado trabalho que não condiz com a nova vida que você tem. E aí algumas dificuldades decorrentes disso começam a surgir. Talvez dificuldades financeiras, talvez dificuldades no seio familiar, talvez dificuldades de relacionamento. Talvez você olha para você e você já vivenciou tantas coisas, e você já fez tantas coisas que você olha e você fala, não, será que Jesus realmente me perdoou? Não, mas eu sou tão ruim. Nossa, eu já fiz tanto mal. Não, será? Será que Jesus realmente me perdoou? Mas aí, a gente precisa lembrar do quê? Da lição 1, do versículo da lição 1. Qual que é o versículo da lição 1? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas quando nós somos ainda bebês na fé, esses sentimentos, eles são muito fortes. A nossa fé, ela está começando a se desenvolver. Então, lutar contra isso, às vezes é muito difícil, porque esse sentimento de dúvida traz consigo
a angústia. E começa a bater em você uma angústia, uma tristeza, porque você se sente imerecedor. Você, o inimigo vem com acusações. Às vezes você mesmo não se perdoou. E aí o inimigo, ele começa a lançar na sua mente que você não foi perdoado. Não, esse negócio de nova criatura aí não acontece. Por quê? Porque ser nova criatura, quando a gente recebe a Jesus e fala, agora você é nova criatura, quer dizer assim, que o teu espírito foi vivificado em Deus. Por quê? Quando Adão pecou, entrou o pecado no mundo, então houve ali a morte espiritual. E Jesus, ele veio justamente, para devolver isso a nós. Então, quando nós recebemos a Cristo, o nosso espírito, ele é vivificado novamente. Mas acontece que aqui no exterior, os costumes que a gente tem ou tinha, a mente, a maneira de pensar, os hábitos, tudo isso não é mudado automaticamente. Então, quando a gente recebe Jesus, não acontece uma mágica que hoje você era desse jeito, aí você recebeu Jesus, aconteceu uma mágica e puf, você fala de outro jeito, você se veste de outro jeito, você pensa de outro jeito. Não. É gradativo. É à medida que você vai deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, você vai essa nova criatura que começou aqui dentro, ela vai se exteriorizando, vai se externando. Então, é aquilo que nós vimos na lição passada. O modo como você falava, talvez palavras obscenas, você começa a deixar, porque o Espírito Santo de Deus, que agora habita dentro de você, ele começa a te incomodar, te fazendo a perceber que aquele linguajar não combina mais com a pessoa que você é. Porque agora você é o quê? Você é discípula de Jesus Cristo. Aquela pessoa antiga, ela morreu. E agora uma nova vida começou. E essa nova vida, ela começa a ser o quê? Desenvolvida. E lutar contra esses sentimentos não é fácil com a nossa mente carnal. O inimigo, ele luta muito na nossa mente, porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que nos rege. Então, se você acreditar que você não foi perdoada, de que você não é merecedora, realmente as coisas não vão acontecer, porque você está vendo sob essa ótica da velha pessoa. Na ótica da nova pessoa, você vai olhar pela fé, que é o que discorre aqui no tópico 3. Você precisa considerar o fato. E qual é o fato? Qual é o fato? O fato é o que está descrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você se lembra da imagem que foi mostrada ainda há pouco. Jesus foi crucificado. O Filho de Deus, ele foi crucificado para que, se você crer nele, tudo, não importa o que você fez, não importa o tipo de vida que você levou. Aqui, esse texto fala, para que todo aquele que nele crê.
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você recebeu a Cristo, você crê nele, você crê que ele te salvou, você crê que ele te regenerou, você crê que ele é o teu redentor, então você crê. Por quê? Porque o fato não é o seu sentimento. O fato é a palavra de Deus, que é a verdade. E a verdade é essa daqui. Outro fato é, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, que é o texto da lição anterior. Qual é o fato? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João 1:9. Olha só, eu quero que você preste atenção. Escreva, anote esse versículo aí para depois você ler, e todas as vezes que esses sentimentos de dúvida, sabe, baterem aí na sua cabeça, você vai lá, pega a palavra de Deus e releia isso e fale: não, olha só, a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, para mim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Entendeu? Você vai colocar isso na primeira pessoa do singular. Eu. Outra coisa que você precisa considerar é a fé. Olha só, servir a Jesus não dá para você ser muito racional. Nós somos seres racionais e nós somos ensinados a racionalizar tudo. Só que servir a Jesus não é um ato puramente racional. É fé. Por que é fé? Porque tem coisas que são totalmente espirituais. E a fé, ela não se explica, ela não é uma ciência. Você não consegue explicar a fé. Em Hebreus 11:1 fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Dá para ser racional aqui? Então, por exemplo, você está passando por algo muito difícil e você já pensou de todos os jeitos uma solução e não consegue, não existe essa solução. E você imagina, só Deus. É só Deus. Você coloca aqui a sua confiança, a sua esperança em Deus. Não tem um meio lógico de uma resolução. Mas você decide crer que Deus, Ele fará. Então quer dizer, você não tem nenhuma perspectiva, você não tem nada ali que te dê uma garantia, nada palpável. Mas você decide por crer. Isso é fé. Então, quando esses sentimentos de dúvida, eles começam a surgir, essa angústia começam a surgir, você tem que decidir crer puramente naquilo que a palavra de Deus diz para você. Ah, mas eu não estou conseguindo vencer tal coisa, porque geralmente é isso, né? Você assim, recebeu a palavra e talvez você era o tipo de pessoa que levava uma vida muito mundana.
E você tinha práticas muito mundanas, né? E talvez o seu desafio tenha sido assim: eu me sinto impelido a voltar a fazer. E talvez até você já tenha até feito. E porque você não conseguiu não fazer, veio a dúvida: mas será que eu fui perdoado? Será que eu fui salvo? Porque olha só, eu não consigo vencer isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e que você precisa entender, é que o seguinte: a nossa carne, a sua carne, ela vai lutar. Por isso que você precisa, quando decidir por Jesus, é pegar a sua cruz dia a dia. Porque isso está dizendo aqui, ó, é você decidir morrer para você todos os dias. Porque todos os dias a batalha entre a carne e o espírito vai acontecer. E se você não colocar em prática aquilo que foi ensinado na lição anterior, que é ler a palavra de Deus, e gente, ler a palavra de Deus não é esporadicamente quando me sobrar tempo. Nessa nova vida, você precisa agora ter um novo estilo de vida. Isso quer dizer que você precisa se autodisciplinar. Porque você precisa colocar agora nessa sua vida nova práticas que vão fazer com que ela se desenvolva. Então vamos pensar aqui. Quando você quer se tornar, por exemplo, um atleta, você vai para academia, e aí você tem que tomar suplemento, e aí você tem uma quantidade de comida diária, que é inclusive pesado, você tem que comer, né, aquela quantidade de gramas ali de alimento diário, e o tipo de alimento tem que ser o tipo de alimento ideal para que o seu músculo se desenvolva. Então, e aí a pessoa que quer aquele corpo escultural, ela se autodisciplina, paga um preço, porque aqui há um preço para ser pago para ter aquele corpo, não é? Então, e aí ela vai conquistar aquele corpo. Pois então, nessa nova vida, nós precisamos ter essa mente, nós precisamos ter isso em mente. Então agora eu sou um discípulo de quem? De Jesus Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E para ser um discípulo de Jesus Cristo, eu preciso o quê? Eu preciso dar testemunho de Cristo, porque ser cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Então, pensa comigo. Você é cristão? A gente precisa entender isso. Ser cristão não é, sabe, um título da moda. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou cristão. Não, a gente precisa entender que ser cristão tem uma responsabilidade muito grande, porque ser cristão quer dizer que você é um pequeno Cristo. E aí, nós precisamos entender quem Cristo é. Para eu ser um pequeno Cristo, então quer dizer que eu estou seguindo os passos do meu mestre, né? Eu estou imitando o meu mestre. Então eu preciso conhecer esse meu mestre. Não tem como eu ser um pequeno Cristo se eu não tenho evidências de Cristo em mim. Então veja,
Quando Cristo disse aqui para os discípulos dele: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser o meu seguidor, o que ele precisa fazer? A si mesmo se negue. Quer dizer que o quê? Que a sua vontade, os seus desejos, você colocou ali, diante do Senhor e deixou, porque agora quem coordena a sua vida é Ele. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Então quer dizer, você recebeu a Cristo, agora você está na sua nova vida, mas espera aí. Essa vida precisa ser desenvolvida aqui, no mundo físico. Tem que ser visível. As pessoas precisam ver Cristo em você. Então, precisa se disciplinar, precisa ter leitura da palavra de Deus. Qual é o meio pelo qual você vai conhecer a Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Mestre? Através da palavra de Deus. Agora eu vou te perguntar, é possível você conhecer alguém com quem você não tem relacionamento? Não é possível, né, gente? Não tem como. Talvez quando você se relaciona esporadicamente, você até conhece. Mas é um conhecimento o quê? Superficial. Qual é o tipo de relacionamento que você desenvolve? Um relacionamento superficial. Relacionamento superficial influencia a sua vida? Não é? Então, você precisa o quê? Ter leitura da palavra do Senhor diária. Diária, porque é através desse conhecimento de Deus, da leitura diária da palavra de Deus, que você vai conhecer a Cristo, você vai saber como Cristo pensa, como Cristo agia. Você vai entender quais são os princípios da palavra de Deus, os mandamentos que Jesus deixou. Você vai entender porque Ele, abdicou do trono para vir aqui e te dar direito à vida eterna. E aí, quando você começar a conhecê-lo, você vai o quê? Vai começar a absorver dele. Entendeu? Então você vai começar a falar mais parecido com Cristo. Você vai começar a pensar parecido com Cristo. Então você vai começar a ter a mente de Cristo, porque viver em fé é viver com a mente de Cristo. O homem carnal não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Uma outra coisa que precisa considerar aqui é o sentimento, né? Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus e que nós vamos permitindo o Espírito Santo de Deus agir em nós, esses sentimentos que regiam a nossa vida. Quais são os sentimentos que geralmente, gente, regem a vida do homem carnal? Vamos falar sobre esses sentimentos para a gente poder entender um pouquinho melhor? Gálatas 5, aqui 5:19, fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções,
inveja, bebedice, glutonaria. Olha só, você viu que aqui fala sobre vários sentimentos que controlam uma vida carnal, uma vida que não tem o Senhor. E como que nós fazemos para que esses sentimentos aqui, que são as obras da carne, que são pecado, como que nós podemos mudar esses sentimentos em nós? Ah, não, eu não quero mais ter esse sentimento, então a partir de hoje não tenho mais. Será que é assim que acontece? Será que eu tenho esse poder de tirar isso de mim sem colocar algo melhor no lugar? Porque se eu retiro algo daqui, eu vou precisar colocar outra coisa. Porque o que está aqui é o que rege a minha vida. Então, no mesmo texto aqui, só que no verso 22, vai dizer sobre o fruto do Espírito. Então, qual é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, como que eu consigo mudar esses sentimentos? É quando eu começo a passar tempo com o Senhor. Queridos, nós, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos ter prazer em passar tempo com Ele. Como nós podemos dizer que nós amamos a Jesus se eu não tenho prazer de passar tempo com Ele, sabendo que esse é o único meio pelo qual, de fato, eu serei transformado? Porque a obra da cruz, ela foi para me dar a salvação. Mas o desenvolver dessa salvação é responsabilidade minha. É por isso que o Senhor nos deixou aqui os ensinamentos em sua palavra. Então eu preciso o quê? Eu preciso passar tempo. Eu tenho que escolher matar minha carne. Eu não estou com vontade, porque realmente se você for esperar surgir em você, brotar aí em você a vontade genuína, assim, nossa, gente, mas que desejo de ler a Bíblia, para você que não tem esse hábito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, vou me usar como exemplo, irmão. Ô luta. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, vou contar. Gente, eu lia meio versículo e parecia que eu tinha lido assim um capítulo inteiro, mas tinha demorado uma eternidade e eu não entendia nada. A minha mente não parava, ficava bombardeando assim, e eu tentava ler e parecia que até os olhos coisavam assim, sabe? E aí batia um desinteresse. E era assim, por exemplo, eu estava disposta, mas começou a ler a Bíblia, batia um sono, irmão. Meu Deus do céu, o olho não parava aberto. Era uma luta. Talvez você está passando por isso aí, irmão, e eu te entendo. Realmente é um desafio gigantesco para nós, a gente desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que se nós conhecermos a palavra do Senhor, ele não vai ter vez, ele não vai ter chance, porque as lutas vão vir sim. Olha só, talvez você foi atraído pelo discurso: vem para Jesus e pare de sofrer. Vem para Jesus que os seus problemas, olha, desaparecerão. Mas eu preciso te dizer uma coisa: mentiram para você. Infelizmente. Mentiram para você. Esse discurso de venha para Jesus e pare de sofrer é um engano.
Venha para Jesus que você não vai ter mais problemas. É outro engano. Porque Jesus, ele diz o seguinte na sua palavra. Jesus, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer o quê? Ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ó, tá lá em João 16:33, tá? Eu vou reler o versículo novamente. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então observe esse versículo aqui, ó. Tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. O que Jesus nos garante? Paz. Mas tende bom ânimo, no mundo tereis aflição. Aí ele fala, no mundo terei paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então ele fala, olha, eu estou dizendo o que vai acontecer, vai sim, mas eu estou dizendo isso para que você tenha paz. Sabe, aqui no mundo sim vai ter as dificuldades, vai ter as aflições, mas eu venci o mundo. Você não vai estar sozinho nas suas dificuldades, você não vai estar sozinho nas suas aflições, eu estarei com você. Mas a paz do Senhor, você vai deixar que a paz do Senhor abunde o seu coração e não vai querer abandonar a sua fé, se você realmente tiver entendido quem Jesus é. Sem esse entendimento de quem Jesus é, qualquer prova que se levante vai te tirar da presença de Deus. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Você conhece o Cristo que você diz servir? Então, os nossos sentimentos, eles começam a ser substituídos quando nós começamos a entender quem Jesus é. E para a gente começar a ter essa transformação de sentimento, a gente precisa transformar a nossa mente. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles partem do pensamento. Eles se originam no pensamento. Você começa a pensar, e aí você toma consciência de algumas coisas, e aí aquilo se torna um sentimento dentro de você. Então, Romanos 12 fala o seguinte, Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Colossenses 3, fala assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Filipenses 4:8 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Quando eu estava nesse meu processo de início de caminhada também, meu Deus, como foi desafiador para mim. Muito, 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 muito. Por quê? Porque a minha mente era terrível. Misericórdia. Parecia que tinha aqui um bombardeio, sabe? Paf, paf. Era coisas assim que eu falava, meu Deus, eu não dou conta. Eu não queria ter aquilo na minha mente acontecendo. Era tantos pensamentos, era uma turbulência aqui dentro. E eu não conseguia vencer aquilo. Por mais que eu pensasse, olha, eu não quero. Não conseguia ter um controle daquilo ali. Foi quando... eu já tinha iniciado esse meu processo de desenvolver essa minha vida cristã. Então eu estava mesmo já tendo ali leitura da palavra diária, oração. Era pouquinho, viu, irmãos? Contar para vocês. Quando eu comecei, lembra que eu disse, eu lia meio versículo e parecia assim um monte? Pois é. Eu comecei, mas aí eu tinha essas dificuldades e eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou conseguindo entender. Eu não consigo me concentrar. Eu não gosto de ler a Bíblia. Olha, eu falei isso. Tá? Talvez você se identifique aí comigo. Mas eu cheguei um dia, eu falei, eu não gosto, eu não sinto prazer nisso daqui. Eu começava a ler, me dava um, tipo assim, sabe? Um ranço. Mas eu comecei a orar e eu pedia para o Espírito Santo, eu preciso ler. Eu não quero ser uma crente nominal. Sou crente. É mesmo? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma. Meu Deus! A gente precisa conhecer, gente. Então eu comecei a ler e eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E aí eu me disciplinei. Eu comecei com 10 minutos. Tá? Assim. E que na verdade não dava 10, dava uns 5. Mas eu lia um versículo. Nossa, um versículo. Gente, para quem nunca leu a Bíblia e está nesse estágio de mente aqui, eu vou falar uma coisa para você. É muita coisa. É muita coisa. Então, se você se identificou aí com a minha pessoa, faz isso, querido. Comece com um versículo, que seja meio, mas faça. E eu comecei, era meio versículo, passou para um versículo, e eu pedindo para o Espírito Santo. E eu não entendia nada, mas eu orava, eu continuava, e eu persistia, e eu ia orar. Meu Deus do céu. Senhor, abençoa. Aleluia. Jesus. Eu tinha assim um repertório de oração, que era uma coisa. Olha, mas eu falei, eu preciso, eu quero. E eu pedia para o Espírito Santo, porque eu tinha ouvido em algum lugar alguém pregar, dizer que a gente precisava fazer isso, e eu apliquei isso na minha vida. E comecei, né? E foi indo, e um belo dia, o Senhor me trouxe, me apresentou Filipenses 4:8, porque a minha mente era turbulenta demais, e aquilo roubava a minha paz.
roubava a minha paz, porque eu tinha pensamentos que eu não queria ter, mas estava lá, e eu falava, Senhor, eu não consigo. Aí um dia o Senhor me apresentou Filipenses 4:8, e aí eu li Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisso pensais. Agora, entenda esse versículo aqui comigo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Agora pensa em alguém que tem tudo isso aqui. Pensou? Ah, muito bem, parabéns. O perfeito, o justo, o honesto, quem é? Ah, é o seu Senhor, é Jesus, é Ele mesmo, então pense nele. Lembre do sacrifício dele. Tenha ele em mente e fala, Senhor, eu quero ter a tua mente. Aleluia, Jesus. Então, como nós já falamos, como que a gente consegue mudar tudo isso aqui? Precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. De novo, precisa ler a Bíblia. A Bíblia, ela tem que fazer parte da nossa vida. Decore versículos. A gente está na escola bíblica e a gente tem a lição semanal, que é um versículo por semana. Decore esses versículos. Tenha em mente versículos que vão te suprir no momento da angústia, no momento da dúvida, né? No momento da perseguição. Decore Salmos 23, é um salmo lindo que ele serve para, muitos momentos, né? No momento da tentação, olha só, tem um outro ponto aqui do tópico 3, que é a tentação. A tentação, ela vai vir, tá? Então assim, eu sou nova criatura e agora não serei mais tentada, não. O inimigo, ele vai tentar você. Então lembra que ele foi tentar Jesus lá no deserto. Jesus, ele venceu a tentação como? Com a palavra de Deus. Então, como que nós vencemos a tentação? Como que você vai vencer quando a tentação bater aí na sua porta? E você entende o que é essa tentação? O que é a tentação? Talvez você se prostituía. Talvez esse era o seu modo de ganhar a vida. Mas aí agora, nessa nova vida, você deixou isso. E aí, o que o inimigo pode fazer para tentar te fazer voltar a essa prática? Ele pode fechar as portas para você. Você pode começar a sentir faltas, né, de provisão mesmo, financeiramente falando, né, um meio de tentar te fazer voltar a isso. Aí ele vai lançar na sua mente, olha, quando eu estava lá, não me faltava dinheiro, tudo que eu queria tinha, era tudo tão fácil, era tudo tão prático. Talvez você era uma pessoa que vivia de estelionato, né? Talvez você tinha uma prática de mentir terrível. Tudo na sua vida era regido ali pela mentira. Tudo que você fazia, estava ali a mentira. E aí você agora, nessa nova vida, já teve ali a informação de que mentir é pecado. E aí o inimigo vai começar a trazer situações para você, para tentar te fazer voltar às velhas práticas. E como que você vai fazer para não cair na tentação? Uma palavra: seja
é duas. Seja radical. Ah, como assim ser radical, irmã? Irmão, se você vivia uma vida de promiscuidade, se você vivia uma vida de prostituição, você precisa ser radical. O que é radical? Precisa cortar toda e qualquer possibilidade de você cair na tentação. Entendeu? Ah, mas eu vou ser grossa. Irmão, melhor você ser grossa do que você cair no pecado, né? Penso eu. Então, você vai precisar tomar decisões na sua vida que sejam assim mesmo o impeditivo de você cair na tentação, né? Então, você precisa primeiro ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter essa vida diária de leitura da palavra, de oração. E aí você precisa o quê? Ser radical. Porque olha só o que a palavra de Deus ela fala. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Outro versículo, e esse versículo aqui esse vem assim mesmo para fechar nesse entendimento que a gente precisa ter, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que acontece? Geralmente, né, a gente ouve assim: nossa, mas eu estou orando, menina. Estou orando, eu oro, eu peço para Deus, mas eu não sei o que acontece. Menina, as coisas vêm. E daí quando vejo, já foi. Né? Mas olha só esse versículo aqui. Ele começa falando o quê? Vigiai e orai. Então assim, você vai orar e tem que orar mesmo. Mas você precisa vigiar. Então o que é vigiar? Você tem que fechar as brechas. Porque se você está ali flertando com o pecado, se você está ali, o inimigo vem, te apresenta o prato, que é a tentação. E você está ali, imagina aqui, um leão. Leão gosta de quê? De carne, né? Se chegar alguém ali na jaula e fazer isso aqui na boca dele, o leão, você acha que o leão vai ficar lá no cantinho? Ele vai o quê? Nhaque. Né? Então, pense nisso. Você precisa vigiar, você precisa, ficar atento, esperto. Não, se você já reconheceu que a sua fragilidade é X, por exemplo, é a fornicação, não dê lado para você cair nela. Se você já prestou atenção que o seu ponto fraco é mentira, já fecha a brecha para você não cair nela. Entendeu? Seja sagaz. Outra coisa que acontece na nossa caminhada é o que, gente? Acompanhando aí na apostila. No tópico 3, lá no ponto 3 fala do orgulho, né? Então aqui fala o quê? Às vezes a gente iniciou a nossa caminhada com Cristo e o nosso desenvolvimento, ele acontece muito rápido, porque às vezes você é uma pessoa disposta mesmo, aplicada, né? Você se aplica mesmo, você entendeu que você precisa ler a palavra, que você precisa orar, e você começa a fazer isso, e dali a pouco você já começa a ter uma maturidade, né? Você tem um crescimento, um amadurecimento espiritual significativo, e às vezes passa até de algumas pessoas que já estão dentro da igreja há muito mais tempo que você. E aí isso pode talvez despertar no coração um sentimento de orgulho.
né? Talvez você comece a servir em determinado ministério dentro da igreja, e aí você se desponta, e aí, né, vem os elogios, e elogio é bênção? Elogio é bênção, gente. Elogio não é ruim não, elogio é bênção. Mas se eles não forem bem administrados, se nós formos dependentes do elogio, nós somos levados a pensar que nós somos a estrela, entendeu? E não Jesus. E aí isso é um problema, porque o orgulho, ele precede a queda. Em Provérbios 18, se eu não me engano, eu anotei em algum lugar aqui que eu me perdi. Provérbios 18:12 fala assim, ó: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, tenha esse texto, tenha esse provérbio na sua mente. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 4:23 diz também: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E por último, para fechar, né, o tópico 3, o ponto 4, os sofrimentos. Né? Então, como nós falamos, sim, a nossa caminhada com Cristo, ela é regada por sofrimento. Regada por sofrimento, gente. E tem um texto que fala em Isaías bem assim, ó, que é um texto que eu convido você a tê-lo em mente. Ele fala assim, ó, Isaías 43, 2 e 3, diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha que texto maravilhoso. Quando passares pelo fogo, quando passares pela água, nada disso vai te fazer mal, porque o Senhor teu Deus estará contigo. E tem um livro chamado Livro dos Mártires, que eu quero te incentivar a lê-lo, porque lá retrata a história de muitos homens, sabe, lá no início do cristianismo, que foram martirizados por causa de Cristo. Então, quando você lê esse livro, você vai entender o que de fato é ser um cristão. Ser um cristão é padecer as mesmas coisas que Cristo padeceu. É humilhação, é perseguição, é falta muitas vezes, às vezes é enfermidade sim, mas olha só, a palavra do Senhor, ela disse o que mesmo? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu gostaria de ler um trechinho da história lá do livro dos mártires, que é a história de Policarpo, que é o bispo da igreja de Esmirna. Ele foi martirizado por causa da sua fé, e diz lá na página do livro, se eu não me engano é a página 30, fala assim, ó, que o procônsul perguntou para ele se ele era Policarpo, e quando ele disse que sim, o procônsul aconselhou ele a negar a sua fé, jurando pela fortuna de César e dizendo: fora os ateus. Então Policarpo, ele olhou para a multidão que estava ali toda alvoroçada e tal, e ele fazendo um aceno de mão, ele disse:
fora com os ateus. E aí o procônsul disse para ele: jure e eu o porei em liberdade, renegue a Cristo. E Policarpo respondeu: há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? O procônsul insistiu: jure pela fortuna de César. Respondeu Policarpo: uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão. E se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia, e então poderá me ouvir. Então o procônsul mandou preparar a fogueira e foi colocar Policarpo lá, né? E eles pregavam a pessoa que ia ser queimada. Então, quando quiseram amarrá-lo na fogueira, disse Policarpo: deixe-me como estou. Não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me fará permanecer na fogueira, sem que eu queira fugir. Assim, ele foi amarrado, mas não pregado. Disse ele então: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Que nós possamos ter esse sentimento, assim como esses nossos irmãos, que tiveram prazer de morrer pela causa de Cristo. Que o Senhor te abençoe, tá? Quero te lembrar que daqui a pouquinho, às 9h30, nós teremos o nosso culto. Participe conosco. Eu creio que o Senhor vai ministrar poderosamente ao seu coração. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Paz.